Graças a Deus, irmãos, graça e paz, amém? É uma honra estar aqui com vocês. Eu não conhecia o Sandro e a Antônia, mas nós tínhamos um amigo em comum que conhecia, que era o pastor Venâncio, que pregou aqui esses dias, né? Esse mês ainda também. E ele me ligou e disse assim: eu tenho um cara aqui que está indo para Vargem Grande do Sul e o cara é fera. Naquele momento ele queria mandar o Sandro para bem longe para não concorrer com ele, essa era a verdade. Mas ele apostou no Sandro e nós começamos a ajudar. E isso para nós foi uma gratidão muito grande, ver tudo que Deus fez e vermos a igreja lá em Vargem que está uma bênção, e vermos a oitava aqui. Eu falei para o Sandro que eu estou ficando velho, não gostaria de dizer isso, mas a primeira vez que eu entrei na oitava, ela estava comemorando 10 anos, era lá embaixo, pertinho da minha casa. Eu morava na antiga 29, número 144, e eu fui na oitava porque meu carro quebrou, não dava para ir na Vila União, e eu falei para minha esposa: nós não pode ficar em casa não, vamos para a igreja. E peguei ela pela mão, e nós não tínhamos filhos, e fomos ir a pé para a oitava, e cheguei lá, estava sendo comemorado 10 anos da igreja. Quando eu vi 30 aqui, eu falei: Jesus! Aquela foto ali, os meninos capricharam, eu estou mais bonito lá do que aqui. O pessoal da mídia aí é bom, o Fábio, os meninos, parabéns. Uma honra estar com vocês. Quero que você abra tua Bíblia comigo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. 30 anos, mas é tempo de avançar. Como é que nós avançamos? Como é que nós não estagnamos na nossa caminhada? Como é que nós não paramos mediante as lutas e adversidades que batem a nossa porta? Como é que nós não paramos? Como é que nós podemos continuar avançando depois de tantas coisas já acontecidas? Quantos milagres já foram realizados nesta igreja e através desta igreja para tanta gente? Quantas pessoas já foram curadas aqui? Quantas pessoas já foram transformadas aqui? Quantas pessoas, quantos casamentos já foram restaurados com as pregações que foram feitas aqui? Mas é tempo de nós continuarmos avançando. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo de número 9, um versículo muito conhecido. A palavra do Senhor nos diz assim: mas está escrito, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aquilo que Deus já realizou em 30 anos desta igreja não é nada a se comparar àquilo que Deus ainda tem por realizar, se nós continuarmos no centro da vontade de Deus. Porque na realidade toda a caminhada que nós já trilhamos até aqui, ela serve para nós como uma experiência de caminhos e buracos que nós não vamos cair novamente. Como é que nós podemos continuar avançando? Quando nós falamos em casamento, 30 anos de casado, eu completo 25 agora, as pessoas às vezes se acomodam. Ah, não precisa de mais nada, está tudo bom. Pelo contrário, nós precisamos continuar nos renovando todo dia. E vamos ser sinceros, com a tecnologia hoje, ficou muito mais fácil ser casado. Óbvio que você tem que saber usar. Mas tem um monte de emotions lá que você pode usar, mandar pro benzinho, umas carinhas, umas caretinhas, umas coisinhas boas, e vai apimentando a relação. Quando chegar de noite as coisas estão boas. Mas tem casal que em vez de avançar, regride. Como é que nós podemos não regredir na nossa caminhada cristã? Como é que aquela frase pode ser realmente um impacto para a tua vida, e que essa comemoração de 30 anos, que vai durar o ano inteiro, porque ela só vai acabar quando a igreja fizer 31 anos. Até ela fazer 31 anos, nós continuamos comemorando 30.
É tempo de avançar. 3 inimigos que nos impedem de avançar. Primeiro deles, abre aí comigo, Filipenses capítulo 4, versículo 8. 3 inimigos que nos impedem de avançar. Porque, irmãos, Deus tem coisas maravilhosas para nós. Nós acabamos de ler em Coríntios: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano aquilo que Deus tem. Não é que Deus terá, não é que Deus já teve, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas nós temos inimigos que nos impedem de avançar. E eu não estou falando do inimigo da nossa alma. São inimigos que nós mesmos colocamos. Filipenses capítulo 4, versículo de número 8, diz assim a palavra do Senhor: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Primeiro inimigo que nos impede de avançar são os nossos pensamentos negativos. Nós não pensamos positivamente. Naturalmente a gente tenta, mas a hora que as coisas apertam, a primeira coisa, quando você ouve na sua empresa que vai ter um corte, quem é a cabeça que vai rolar? Você já pensa logo que é você. Fala comigo. Se o médico fala, deu um probleminha no exame, o que você pensa? Você já pensa no pior. A gente já pensa naquilo, a gente superlativa tudo. Os pensamentos negativos nos impedem de avançar. A acomodação que o pensamento negativo traz com o não deixa com que eu e você avançamos para o sim de Deus para as nossas vidas. Você precisa romper com os pensamentos negativos que te rondam. Você precisa romper esses limites e deixar com que Deus sonde o teu coração e o teu pensamento. Por isso que Paulo está dizendo à igreja de Filipos: tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Nós precisamos deixar de ser negativos. Nós ficamos pensando muito naquilo que o governo pode nos dar. O governo não pode e nunca vai nos dar absolutamente nada. Se você não pular cedo, se você não estudar, se você não se esforçar, se você não fizer a tua parte, não tem jeito. Nós ficamos presos àquilo que nós pensamos, nós ficamos limitados. E isso, o pensamento negativo nos impede de avançar, porque ele nos limitam. As pessoas falam que você não vai, que você não consegue, que você não pode, e você acredita naquilo. Você não acredita que Deus já disse que você pode, que Deus já disse que você vai, que Deus já disse que vai dar certo. Você acredita primeiro que não vai dar certo. Eu fiz um exame hoje legal, gosto de fazer ele, porque eu gosto de correr. Então eu fiz aquele exame de esteira, teste ergométrico. O médico não me conhece, que foi a primeira vez que eu vi nele, que perdemos o convênio na Sanasa, trocou, e eu tive que escolher um outro médico depois de 10 anos. Então ele não perguntou nada. Quem não pergunta não quer resposta. Ele só perguntou meu nome e começou o exame. E aí ele falou: vou acelerar um pouquinho. E eu continuando conversando com ele, e ele acelerou mais um pouquinho. Aí ele virou para mim e falou: você não cansa não? Eu falei: com essa velocidade aí não. Você corre? Corro. Há alguns anos. Você não falou antes? Eu falei: o senhor não perguntou? Ele só perguntou meu nome. Depois, óbvio, fui para o consultório, foi do lado, e ele falou: o seu coração está igual de um adolescente de 15 anos. Eu falei: eu tinha certeza, doutor. É só a carcaça que está de 40. O coração é de 15. Mas quantas vezes eu vejo colegas meus na Sanasa que vão fazer esse exame e ficam com medo. Porque se tiver um problema no coração, o teste ergométrico acusa. Porque ele acelera o coração ao máximo.
Não deixe com que os limitadores impeçam você de conquistar aquilo que Deus tem. Não deixe que os seus pensamentos negativos te impeçam de avançar, porque Deus tem coisas especiais e maravilhosas preparadas para você. Avance! É tempo de avançar, mas não deixe com que o inimigo do pensamento negativo jogue você para baixo. Seja um limitador na tua vida. Segundo inimigo, eu quero que você vá comigo em Filipenses mesmo aí, no capítulo de número 3. Um versículo que você conhece muito bem. Versículo 12. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Primeiro inimigo que nos impede de avançar é o pensamento negativo. Segundo inimigo que nos impede de avançar está aqui. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Sabe o segundo inimigo que nos impede de avançar? Coisas ruins que guardamos. Nós carregamos muito lixo. Nós guardamos coisas que nós não precisávamos guardar. Nós carregamos coisas que nós não precisávamos carregar. Nós ficamos chateados com palavras que nos disseram, com jeitos. Se eu fosse ficar preocupado com apelido, eu já tinha morrido. Porque por mais que exista um monte de coisa hoje aí, de bullying, né? Quem tem mais de 40 nunca viu falar de bullying. Então, a gente era chamado de catarrento, pioiento. Branquelo era branquelo mesmo. Negão era negão mesmo. Era azulão. Gordinho era gordo. E eu era o tampinha, pintor de rodapé, baixinho da Kaiser. E nem por isso eu cresci traumatizado. Não cresci, né, irmão? A igreja inteira ouviu isso daí, né? Nós não crescemos, ele não colocou no plural, né? Nós não guardávamos muitas coisas, mas hoje guardamos. Quanto lixo há dentro de você? Quantas coisas ruins você está carregando? Isso nos impede de avançar, sabe por quê? Toda hora que Deus abre uma porta boa, naturalmente o teu pensamento vai levar você naquele lixo que você guardou. Em nome de Jesus, esta noite você precisa deixar o lixo aqui. Você só vai avançar com aquilo que Deus tem para a tua vida. Não é guardando coisas que deram errado. Deixa para trás. Deu errado. Vai servir de experiência para que amanhã você possa chegar aonde Deus tem preparado para você. Pode levar tempo? Pode. Nós não temos noção disso. Eu recebi uma profecia em 1999, vamos completar 20 anos agora. Aliás, completou, que foi no carnaval de 1999. Ela só foi se cumprir 15 anos depois. Eu estou lá no Piauí pregando o ano retrasado. Um galpão um pouco maior que esse aqui, mais estreito. Um lugar de forró da cidade. Que o prefeito cedeu para fazermos uma cruzada evangelística. Umas 800 pessoas. De 5 cidades diferentes lá do Piauí. Na hora que eu estou pregando, fiz o apelo. Algumas pessoas vieram ao altar, e na hora que aquelas pessoas estão se dirigindo ao altar, o Espírito Santo me diz assim: olha a cor do seu terno. Eu olhei, porque lá no Piauí, Igreja do Nazareno tem que usar terno e gravata, ainda, né? Que quem manda lá na região é a Assembleia de Deus. Então se não usar terno e gravata, não pode pregar lá, senão não é crente. E aí eu olhei a cor do meu terno, e aí o Espírito Santo falou:
olha a frase que está lá no fundo da parede. E aí eu comecei a chorar, porque 15 anos antes, esse irmão que deu essa profecia para mim foi expulso da igreja do Nazareno, porque o nosso pastor na época não acreditava em profecia desta maneira. Ele foi expulso, foi chamado num culto de domingo à noite e foi expulso da igreja por práticas doutrinárias que a igreja não acreditava. E eu encontrei com ele semana retrasada. E o Espírito Santo me mostrou: olha a cor do seu terno, olha quantas pessoas tem, olha a frase que está lá no fundo. Eu te disse isso. Eu disse para você que isso tudo iria acontecer. Eu disse que seria desta maneira. Ele não disse quando seria, mas ele disse que iria acontecer. Quantas coisas boas você não conquistou, porque você continua preso aos lixos das coisas que deram errado. Rompa com isso hoje. É tempo de você avançar. O que deu errado, já deu. Tem que ficar para trás. É o que Paulo está dizendo. Eu me esqueço disso. Sabe por quê, irmãos? Neemias capítulo 8, versículo 10 vai dizer que é no Senhor que está a nossa alegria. Não é nas lutas, não é nas dificuldades, porque vai chegar um dia, pode ser hoje, pode ser amanhã, que tudo isso vai ter acabado e nós viveremos um novo tempo. Pode ser que amanhã nós vamos estar cantando louvores junto com os anjos. Para que você vai continuar levando lixo? Uma conversa domingo com meus filhos, 16 e 12 anos, e eles, num momento descontraído no almoço, disseram: o senhor diz que quando bate na gente, dói mais no senhor do que na gente. Então, a gente queria fazer uma experiência e dar umas varadas no senhor. Eu acho que todo filho já pensou isso. E aí eu fui tentar explicar para eles o porquê que dói, porque na verdade a gente não quer bater, mas é necessário, né? E quem apanha nunca esquece. Mas aí nós lembramos de algo que foi importante. Na nossa casa nós nunca falamos palavrão, mas nossos filhos estudam com outras crianças. E um dia meu filho chegou em casa e falou palavrão. Minha esposa estava lavando louça, ela falou para ele: Natan, vem aqui. Ele foi, ela catou o sabão da louça e pôs dentro da boca dele. E apertou a cabeça dele assim. E aí ele lembrou disso domingo. E aí ele falou assim: toda vez que um colega meu fala palavrão, do que ele lembra? Do sabão. Ele pode até falar palavrão um dia, mas ele nunca mais vai esquecer o sabão. Você tem cicatrizes, você tem feridas, você tem machucados que talvez são profundos, mas é tempo de avançar. Isso não pode ser um limitador para impedir você de chegar aonde Deus tem para a tua vida. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Fala assim: ó, deixa isso para trás. Vamos avançar. Vamos avançar. Vamos avançar para aquilo que Deus tem para nós. Vamos avançar para aquilo que Deus prometeu. Vamos avançar para aquilo que Ele é. E você vai ver que coisas maravilhosas acontecem quando nós decidimos deixar o lixo para trás. Primeiro, rompa com seus pensamentos negativos para avançar. Segundo, deixe o lixo para trás. Terceiro, vai comigo no livro de Ruth, lá atrás. Terceiro limitador que nos impedem de avançar. Livro de Ruth. Josué, Juízes, Ruth. Ruth, capítulo de número 1, versículo de número 20.
Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamarias Noemi? Visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Sabe, irmão, o terceiro limitador que nos impede de avançar: acomodação. Tá bom aqui, tá bom desse jeito, para que arriscar? Para que eu vou para lá? Para que é que eu vou fazer isso? Para que é que eu vou fazer mais uma pós-graduação, mais uma faculdade? Para que eu vou prestar um concurso? Não vai existir mais concursado. Irmãos, quantas coisas falam para nós e nós ficamos acomodados. Ruth não aceitou a acomodação que Noemi aceitou. Noemi significa a escolhida, ditosa, feliz. Mas ela escolheu ser chamada de amarga. Será que você não está acomodado demais, por isso não avança? Será que você não está se limitando? É tempo de avançar. Você precisa sair da acomodação que você está. Deus não precisa de pessoas para limpar o banco dessa igreja. A igreja já paga alguém para limpar. Deus precisa de pessoas que vão até onde os perdidos estão. Não se acomode. Eles estão nas padarias, nos salões de manicure, de cabeleireiro, nos açougues, nos mercados. Eles estão em todos os lugares que nós decidimos ser bênção para as pessoas. Quantas pessoas no teu trabalho já passaram na tua frente? Quantas pessoas na igreja chegam, são batizadas e às vezes começam a trabalhar no ministério e você está aqui há 20 anos, talvez há 30 e não serve? Será que você não está acomodado demais? Será que você não está acomodada demais? Você está como Noemi, se confortando com tudo aquilo que você tem, se confortando com tudo aquilo que você já conquistou. Para que eu vou arriscar? Saia dessa acomodação em nome de Jesus. É tempo de você avançar. Não é tempo apenas da igreja avançar, porque a igreja não vai avançar se você não avançar. Irmãos, uma igreja saudável é feita de pessoas saudáveis. A igreja não vai avançar se você está acomodado. Você precisa arregaçar as mangas. Nós estamos ajudando um amigo, eu e o Sandro, a abrir uma igreja. Eu já liguei nos 40 salões essa semana. Mas sabe o que é gostoso? Todo dia, ele não pode me ligar o dia inteiro. Então ele me liga na hora, ele me liga de manhã, 6 horas, ele me liga meio-dia e ele me liga 5h20. Todos os dias. Alguma novidade? Algum salão respondeu? Conseguimos aquele valor? O salão, aquele que eu vi, aquele outro. Sabe o que alegra o meu coração? Porque eu conheço. Eu sei como é isso. E eu falei para o Sandro aqui no meio do culto, eu falei, a hora que abrir, vai estourar. Porque o cara está com sangue nos olhos para fazer o negócio dar certo. Não está acomodado. Quem está acomodado afunda. Mas Deus trouxe você aqui para você avançar. Coloque-se de pé. É tempo de nós avançarmos. Nunca foi fácil. Nunca vai ser fácil. Abraão teve que deixar toda a família. Davi esperou 13 anos. José ficou preso 13 anos. Você acha que foi fácil? Jesus foi para o deserto. Paulo foi para o deserto. Dos 12 discípulos, só um foi de morte natural. Todos os outros foram de mortes matadas, esquartejados.
carregados. Mateus foi morto, sendo puxado por um cavalo na Etiópia até morrer. Marcos foi morto na Índia, esquartejado. Nunca foi fácil, irmãos. Mas Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 38, diz o seguinte: homens que passaram ao fio da espada, homens que verdadeiramente viveram coisas sobrenaturais. E há uma frase no versículo 38 que diz: homens dos quais o mundo não era digno. Pessoas que decidiram avançar. Quais os pensamentos que você tem tido? Nós estamos terminando o 3º mês do ano e já tem gente dizendo assim: o ano acabou. Como é que é? Como que é? Nós precisamos romper com tudo isso. Você precisa romper com os lixos emocionais que você está carregando. Você precisa voltar para casa hoje, livre, leve e solto. Deus quer que você avance, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração humano aquilo que Deus tem preparado para você. Sai da acomodação, leia um pouco mais a Bíblia, jejum um pouco mais, ora um pouco mais. Vai ter a semana oxigênio aqui. Você tem vindo? Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Deus continua o mesmo. Deus continua o mesmo. Vou contar um milagre para nós encerrarmos e orarmos. Testemunho meu. Eu estava ajudando numa outra igreja, que aí paramos, e de repente eu não tinha mais aquele recurso. E eu confesso para vocês que eu cheguei em casa, eu falei: Senhor, o que será de mim? As contas não vão parar. Aí o Espírito Santo me disse assim: escreve o que eu vou te dizer agora. E eu escrevi. Está lá na minha agendinha. Foi eu que te chamei. É eu que te sustento. É eu quem cuida de você. É eu quem sei do que você precisa. Você apenas confia. Eu fiz isso. Domingo eu fui pregar em Indaiatuba. Depois saímos para comer uma pizza com o pastor. Na hora que eu cheguei em casa, eu abri o envelope e comecei a chorar. Porque o que tinha no envelope era o salário que eu ganhava na igreja que eu estava. E na hora que eu abri, o Espírito Santo falou assim: sou eu que ainda continuo cuidando de você. Sou eu que te chamei. Eu sou o mesmo. Eu sou um comedor de arroz e feijão. Não muito de feijão, mas de arroz, igual você. O Deus que cuida de mim, cuida de você. Cuida de você. É tempo. É tempo. É tempo de avançar. Deixa os pensamentos negativos de lado. Deixa os lixos emocionais. Te machucaram. Ok, já passou. Você está aqui, você está bem, bonitão, bonitona, vivo, saudável. Vai ficar sofrendo com isso para quê? Deixa nas mãos de Jeová. Vamos caminhar, vamos avançar para aquilo que Deus tem. Não seja acomodada, não seja acomodado. É tempo de avançar. Será que você pode sair do teu lugar? Eu não sei o que você precisa. Se talvez romper com os pensamentos negativos, nós não queremos expor você. Ou talvez você tem muito lixo que você tem carregado. Vamos deixar tudo aqui. Mas você precisa voltar para casa, levando o que Deus tem preparado para a tua vida.
Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano aquilo que Deus tem. Ele tem preparado para você. Ele não vai ter, Ele tem. É a palavra dEle. É a palavra dEle. Começa a falar com o Senhor, Ele está aqui. Começa a abrir teu coração. Fala: Pai, me ajuda. Às vezes eu quero pensar positivamente, mas a hora que eu vejo, eu já estou pensando negativamente. Eu acabo não acreditando. Eu saio do culto impulsionada e impulsionado a crer. Mas a primeira notícia que chega, eu já penso negativamente. Fala para Deus: Senhor, me ofenderam, me machucaram, falaram mal de mim. Lixo, o Senhor quer que você deixe aqui, porque o Espírito Santo quer curar a tua alma esta noite, para que você possa avançar em nome de Jesus. Deixe esse lixo aqui, deixe esse lixo na casa do Senhor, deixe esse lixo aqui, em nome de Jesus. Saia da acomodação, arrisque um pouco mais, esforce-se um pouco mais, estuda um pouco mais, ora um pouco mais, leia a Bíblia um pouco mais, adore um pouco mais, jejue um pouco mais, porque é tempo de avançar. Senhor amado, aqui estão teus filhos e filhas, homens e mulheres que te amam, homens e mulheres que tu trouxes a esta igreja. 30 anos, ó Deus, 30 anos que esta igreja está comemorando. Nós bendizemos o teu nome, nós exaltamos o teu nome. Parabéns ao pastor Sandro, na liderança, Senhor, espiritual desta igreja. Parabéns porque ele trouxe aqui o pastor Márcio, o fundador desta igreja. A tua palavra diz que honra a quem merece honra. O pastor Sandro seja honrado esta noite, Pai. Eu tenho certeza que o coração do Senhor, ó Deus, regozijou-se quando o Sandro tomou esta decisão. Obrigado por esta igreja, obrigado por este povo, obrigado por esta porta aberta para ministrar salvação. É tempo de avançar, Pai. Esses homens e mulheres que chegaram aqui nesta noite, em nome de Jesus, eles vão avançar, eles vão chegar aonde o Senhor já preparou para cada um deles, porque a tua palavra que nós acabamos de ministrar diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração humano o que o Senhor tem. Então o que eu peço a Ti esta noite, que o que o Senhor tem para esta mulher seja derramado sobre a vida dela, o que o Senhor tem para este homem seja derramado, o que o Senhor tem para esta casa, o que o Senhor tem para esta família seja derramado esta noite, e o Teu povo avance para aquilo que o Senhor tem preparado para cada um deles. Assim, Pai, nós vamos avançando, vencendo, triunfando. Que o nosso coração no Senhor rompa esses limites, os limites do negativismo, os limites, ó Deus, dos lixos que carregamos, os limites da acomodação caiam por terra, para que o teu povo avance e para que esta igreja continue avançando. Assim oramos e abençoamos o teu povo, no nome do teu Filho Jesus. E quem crê e recebe diz amém. Aleluia, aleluia. Obrigado, pastor. Boa essa palavra. Tempo de avançar. Diga para o seu irmão, é tempo de avançar.
Alguém disse que você trazer coisas do passado, alguém que te machucou, alguém que falou alguma coisa para você, faz 10 anos, 20 anos, e você traz isso com você, isso te impede de avançar. É como se você estivesse trazendo junto de você, amarrado de você, um cadáver, e enquanto esse cadáver fica se decompondo, você vai se decompondo junto com ele. Então chegou na hora de cortar isso, deixa para trás, e vamos avançar no nome de Jesus. Amém? Amém? Diga assim: eu irei avançar no nome de Jesus. Deixarei o meu passado para trás, porque o futuro me espera, e o futuro é grandioso, em nome de Jesus. Será que você pode aplaudir o nome dele? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Chegou o tempo de avançar. O escritor de Hebreus diz no capítulo 12: deixando para trás todo o peso do pecado que eternamente nos assedia. Corramos em direção à carreira que está proposta, onde tem um alvo, e Jesus Cristo é o nosso alvo. Amém? Glória a Deus. Obrigado, pastor Leandro. Deus abençoe. Até mês que vem, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Mês que vem ele está aqui de novo ministrando a palavra de Jesus. Estou aproveitando, porque daqui a pouco ele vai estar dirigindo a igreja e eu não consigo trazer ele mais aqui. Ele não vai vir mais aqui. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, nós te louvamos nessa noite, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa palavra tão abençoada, ó Deus. Que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus Cristo esteja em nossos corações, hoje e para todo sempre. Que você diga, cumprimente seu irmão, Deus abençoe a sua vida, até sábado, até domingo de manhã, escola bíblica e o nosso culto. Sabendo que eu faço de